Doutora Natália Pona, obrigada por ter Olá, aceito viva Teresa. esta conversa, no meio dessa vida sempre tão, com tanta atividade, ainda arranjou tempo e eu agradeço muito. A doutora Natália Pona é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, portanto tirou a sua licenciatura em Uhum, 1992. Fez o internato geral no exato. Hospital Distrital do Barreiro de 93 a 94. Também teve o internato complementar de pediatria no Hospital Dona Estefânia de 95 a 2000. Eu tenho que ler, porque o seu currículo é vasto, portanto eu não consigo memorizar. Ah, Exatamente. Foi assistente hospitalar graduada de pediatria do Hospital Dr. Fernando da Fonseca de 2001 a 2014. Desde 2014 que é a Exato. diretora técnica do campus neurológico, em Torres Vedras. É pediatra de ambulatório em consultório privado de 2013 a 2018 e é pediatra de ambulatório no campus neurológico desde 2018. É isto, não é, doutora? Resumidamente, ou seja, a sua vida É aqui isso mesmo. resumida Exatamente. profissionalmente, não é? Profissionalmente é este o seu currículo. Exa Eu convidei-a para esta conversa porque eu tenho a sorte de a conhecer há alguns anos, e eu digo que tenho a sorte porque eu acho que todos quantos se cruzam consigo, creio que partilham desta mesma sorte que eu tenho, porque a doutora, além de ser uma Ai, conceituada Teresa. médica pediatra, não é? É mãe de 6 filhos, eu creio que posso dizer de 8, não é? Porque a doutora diz sempre que são 8 os filhos que Exatamente, tem. exatamente, Ah, exatamente. Para além de que nestes 6 que estão consigo, 2 são gêmeos, o que nos leva aqui sempre a pensar que um já dá uma carga de trabalhos, 6 imagino, e gêmeos então não sei. A juntar a isto tudo, a doutora também é mulher de um conceituado médico e, portanto, a pergunta primeira que lhe faço é como é que há tempo para isto tudo, não é? Como é que 2 médicos, com as vidas e agendas tão preenchidas como as vossas, conseguem ter esta família tão grande, não é? Porque não é comum nos dias de hoje e na vossa idade. E, portanto, como é que se consegue conciliar tudo? Ó Teresa, eu ia começar por dizer que lhe agradeço imenso o convite, mas a Teresa sabe que eu sou uma pessoa muito discreta, eu não gosto Eu propriamente de sei, holofotes. eu sei. Eu gosto eu costumo dizer que sou mais uma atriz de backstage, portanto não vejo não sinto essa necessidade de projeção, Sim, mas obviamente não iria negar uma conversa consigo, até porque acho que partilhamos do mesmo sentimento uma pela outra, que é um sentimento de respeito e até um bocadinho de admiração, porque temos dois filhos que são grandes amigos e isso já verdade. nos aproxima bastante. Mas de facto é assim, a minha vida é na verdade uma loucura. Um, Nada, se calhar começando um bocadinho do princípio, eu acho que as pessoas só se apercebem da dimensão do trabalho e das tarefas diárias de uma vida profissional muito intensa e de uma família muito numerosa, quando efetivamente a estão a viver, porque é difícil imaginar, ou é difícil nós conseguirmos pôr-nos na posição de outros, porque são vivências muito próprias, portanto é muito difícil de escrever, porque isto é uma engrenagem que leva o seu tempo a ser construída. Assim, claro que nós, antes de sermos pais, somos profissionais, porque nós começámos por tirar o nosso curso antes do nosso casamento e antes de termos sido pais, e depois os filhos foram aparecendo de uma forma que não foi, que foi pensada numa fase inicial, mas que depois foi um bocadinho uma surpresa dos deuses. Os E médicos também portanto, têm a eu surpresa acho por que Deus, doutora. Os médicos também têm a é surpresa verdade, é por Deus. verdade. Tem. Costuma-se dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, basicamente nós também passamos por isso, não somos diferentes dos outros. Portanto, foi à medida que o tempo foi passando e que as coisas foram acontecendo, que nós tivemos que nos ir adaptando no fundo, criar aqui uma elasticidade e uma organização muito própria, que é aquilo que se deve passar nas outras famílias, que de facto têm, para além de uma vida profissional intensa, muitas crianças
à mistura. Nós, de certa forma, fizemos isto bem, porque, no fundo, eu adoro miúdos, como é óbvio, não é? Até pela profissão que acabei por abraçar, e, portanto, fiz isto de forma a nunca ficar com aquela sensação do ninho vazio que as pessoas falam, que é tão depressivo, os filhos saem de casa, eu nunca vou ter a casa vazia. Quando saírem os últimos já eu devo ter netos, portanto, eu acho que a coisa acabou por correr Que muito idade tem bem. a tua primeira filha? Tem que idade? A mais velha tem 24 anos. Bem, eu não quero que ela seja mãe já. Eu fui mãe mais tarde, portanto. Mas, de Foi bem qualquer maneira, como considerada? os mais novos têm 10 anos, eu acho que ainda tenho. A Eu fui doutora mãe foi com bem 28, com 28. 28 anos. E, portanto, também 28, 28. diz uma Sim. graça com frequência que é: teve quantos anos grávida? Eu estive sempre grávida. Mas teve uma sequência muito grande de gravidezes, não é? Portanto, desde os Tive 7 gravidezes. Eu, assim, quando a coisa começou eu estive sempre grávida. Não, era mais quando nós fazíamos assim algumas viagens e íamos para alguns destinos em que havia, por exemplo, uma diversão que podia-se entrar, mas não aconselhavam a entrada a grávidas, eu nunca podia participar em nada, portanto a minha memória para trás destas viagens é que eu estava sempre grávida, sempre proibida de entrar nessas diversões. E essa vontade de ser mãe e de não ter o ninho vazio com tantas crias é uma coisa que lhe vem de infância ou cresceu essa vontade depois de ter sido pela primeira vez? Pois, quer dizer, eu venho de uma família numerosa na geração da minha mãe. As famílias tradicionais portuguesas, a família da minha mãe é uma família transmontana, são da zona de Bragança, Vinhais, uma aldeia lindíssima que fica muito próximo de Vinhais, que se chama Rio de Fornos, que eu acho que até já teve algum protagonismo numa telenovela, mas eu, como Sim. não vejo telenovelas, não sei dizer qual era. Mas, pronto, eram aquelas famílias, de facto, com muitos filhos. E depois, a minha mãe efetivamente só teve 2 filhas, mas pronto, eu casei com uma pessoa que também só tinha um irmão, só que a nossa vida é que levou um bocadinho a que as coisas evoluíssem neste sentido, ou seja, inicialmente queríamos ser pais, como é óbvio, queríamos ser pais, não fazia sentido, achámos que devíamos ter também essa experiência tão fantástica da maternidade. E o nosso projeto inicial, se é que havia um projeto inicial, era um bocadinho ficarmos pelos 3 filhos, para não ser assim aquela tradição dos 2 filhos, como já era a minha irmã e eu, e o meu marido e o meu cunhado. E então, nossa aposta era mais nos 3 filhos, mas depois, de facto, as coisas não correram tão bem como nós tínhamos planeado, e depois das primeiras 2 filhas, tivemos 2 perdas em sequência, e adotámos uma postura um bocadinho diferente em relação a uma possível gravidez posteriormente, e foi um bocadinho de vamos ver o que dá, um bocadinho menos pensado, menos calculado, porque nós éramos um bocadinho, talvez muito organizados, planear ao pormenor, e às vezes a vida não corre como nós pensamos que vai correr, e isso deu-nos uma certa lição, no fundo, que não devíamos programar tanto a nossa família, deixar um bocadinho ver como é que as coisas iam acontecendo. E assim foi. Portanto, nós acabámos por ter duas miúdas, depois perdemos dois rapazes, por acaso, e depois engravidei do meu filho João, numa fase em que estávamos emocionalmente um bocadinho atrapalhados, não sabíamos bem lidar com estas 2 perdas, se isto ia ter repercussão até na nossa relação como família, Certo? e sobretudo no impacto que estas perdas tinham tido para a mais velha, que na altura tinha 5 anos, portanto, o que é que isto representava para ela ter estado tanto tempo à espera de um irmão, João, que era os 2 bebés iriam ser, se tivessem sobrevivido, um deles iria ser João, e portanto isto era assim uma novidade para nós como família, estarmos a viver estas perdas e a tentar ultrapassá-las. Portanto, depois nasceu o João e ficámos um bocadinho numa daquelas posturas de ok, pronto, agora que o João correu bem, deixa ver, ver se conseguimos mais algum filho ou não. Se acontecer, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, e foi assim que aconteceu. Mas foi.
pronto, foi bom. Olhando para trás, acho que foi bom. Foi uma forma até de cura, eu acho que de ultrapassar um bocadinho. Não é que, e se eu dissesse isso era mentira, ou seja, um filho não substitui nunca o outro, nunca, nunca. Seja uma perda seja um aborto, que é uma perda precoce, seja uma morte fetal, que foi o meu caso, que são perdas mais tardias, ter outro filho não vai substituir aquela perda, mas de facto há um vazio que parece que é um bocadinho preenchido e talvez essa necessidade de preencher aquele buraco grande que ficou na nossa vida tenha levado a que tínhamos acabado nesta sequência de filhos. Sendo que a última gravidez nasceram então os Muito seus adequado gêmeos, para quem... não é? A última gravidez era para ser um Pronto, bebê e vieram outra foi a dois, minha... não é? Sim, sim. Está-me a Até ouvir? isso é curioso. Eu Sim. sou uma pessoa... Estou a ouvi-la. Está-me a Ok. ouvir? Sim, sim, Sim? agora sim. Tá. Sim, sim. É muito curioso, Teresa, é muito curioso esta história e eu devo dizer, eu sou uma pessoa da ciência, portanto eu sou uma pessoa que acredita Exata. de Sim. facto no meio científico, mas eu sou uma pessoa de fé, então, eu sou católica, tenho a minha crença, não sou uma pessoa que se refugie na igreja, mas tenho obviamente uma fé que é muito própria, que me foi no fundo veiculada pela família materna, e que me acompanha. E é curioso que eu passei por um período difícil nas perdas que tive dos bebés, é difícil e as mães que passaram pelo mesmo sabem perfeitamente que é uma situação muito complicada, é muito difícil, até porque do primeiro bebé que eu perdi teve que ser feito funeral e eu tenho uma campa onde tenho que manter alguma presença e isso é mau, é uma maldade que acontece aos pais. Não, isto está fora de questão, comparar-me com pais que tenham perdido filhos que já tiveram no colo, não tem nada a ver com isso, mas não deixa de ser uma perda e é um filho que nós temos ali. E depois da segunda perda, portanto, consecutiva, quando finalmente nasce o João, ficámos muito na dúvida se deveríamos mesmo tentar ter mais filhos ou não. No fundo, eu não queria acabar a minha vida fértil a ter uma perda, porque eu acho que aí já não a podia compensar e seria altamente penalizador. E então acabei por, com a ajuda da minha mãe, pensámos ir passar um dia à Fátima, porque as pessoas falam tanto de ir a Fátima e encontrar respostas para as suas dúvidas, pela tranquilidade, pelas emoções que vivem lá. Então lá fomos as duas passar um dia à Fátima para ver se eu obtinha essa resposta para a minha dúvida se queria ser mãe ou não. E foi muito engraçado que no final do dia de estarmos lá, minha mãe perguntou-me se eu já tinha alguma resposta para a minha dúvida e eu disse que não tinha resposta nenhuma. E então fomos nos confessar, porque há lá uma zona para confissões e a minha mãe queria se ir confessar e eu fui com ela. E acabei também por entrar num confessionário, onde estava um senhor padre muito, muito velhinho, parecia quase que não era real. Eu que tenho alguma experiência já de olhar para as pessoas com mais idade, eu diria que ele já tinha ultrapassado a barreira dos 100, mas pronto, estava em forma em termos emocionais. E é muito curioso que começa a falar comigo, perguntou-me a idade, perguntou-me a minha profissão, e perguntou-me se eu tinha filhos e quantos filhos tinha. E vira-se assim para mim, que eu acho que foi uma coisa que me deixou muito arrepiada. Ele, e não quer ter mais filhos? E eu olhei para ele e disse, eu querer quero, e ele, e Nossa Senhora também. E mandou-me em paz. Eu quando cheguei a casa, eu contei isto ao meu marido e contava isto às minhas amigas, assim, opa, é tão engraçado, parece uma resposta, pronto, lá uma coincidência que seja, mas deixou-me serena que poderia eventualmente ter outro bebé, que a situação iria correr bem. E assim foi. Eu tive uma gravidez maravilhosa da Beatriz, que é uma miúda maravilhosa, tudo nela É a artista da transmite família, não é? um pensamento positivo. Sim. Exatamente. E depois disto tudo, engravido, numa altura em que já não pretendia, engravido dos gêmeos. E até nisso é engraçado, Tinha porque que no fundo eu idade, perdi doutora? 2 rapazes. Quando engravidou de gêmeos, tinha que idade? Quando engravidei dos gêmeos tinha 41. Tinha 41 anos, 41. Pronto, e vieram 2 rapazes, não é? No fundo, um bocadinho compensar as perdas que eu tinha tido. Isto é, pronto, Incrível, obviamente sim. vale o que vale, mas para Sim. mim é uma
é um consolo, é um consolo. E, E assim e foi por isso que me tornei mãe de uma família numerosa, uma com família uma vida tão numerosa, ativa. muito gira, e eles são todos exemplos daquele ditado que temos 5 dedos e nenhum é igual, não é? Porque eles são todos diferentes, não é? Uns dos outros. É Não é? verdade, é verdade. Eles têm ali Todos, linha, todos diferentes, sim. uma linha condutora que é a sua educação e a sua humildade, e eu acho que isso é da família, mas depois são todos muito diferentes uns dos outros, Obrigada. que é engraçado. São. Doutora, viajando assim até Bragança, não é? Perto de onde são os seus pais, Uhum. nessa sua infância em Bragança já sonhava ser médica? Não, 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 não. Eu Não. nunca, nunca sonhei ser médica, nunca. Eu sou de uma família de professores, mas eu também não sonhava ser professora. A minha irmã, sim, tinha o sonho de ser médica. Desde pequenina que ela dizia que queria ser médica. Eu não. Não, nunca, nunca disse, nunca, 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 nunca. Ninguém me ouviu dizer isso, que é verdade. Eu nunca tinha sequer perspectivado um futuro na área da saúde. Eu era muito boa aluna, sobretudo a matemática. Eu era muito boa aluna à matemática e comecei-me a convencer que iria para um curso de matemática aplicada ou física nuclear, portanto, assim uma coisa mais Sim. ligada a contas, a equações, a fórmulas, e, portanto, muito longe da medicina. Entretanto, eu era muito boa aluna e, portanto, tive uma nota muito boa e eu podia entrar naquilo que eu quisesse, só que eu nesse último ano, antes da escolha para a faculdade, depois de acabar o 12º ano e até se iniciar o preenchimento do processo para entrar na faculdade, eu tive a oportunidade de estar 1 mês e meio em Inglaterra, não fui, e só vim na véspera da inscrição para a faculdade. E, no fundo, eu chego e tenho que preencher uns papéis, e quem me ajuda a preencher os papéis é a minha irmã, que já estava ela ia para o 3º ano de Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, portanto no Hospital de Santa Maria. E pronto, eu estou a preencher lá os dados e tal, nós acho que podíamos pôr 6 opções, mas eu, obviamente, com a nota que tinha, a primeira que eu pusesse era a primeira em que entrava. E ia pôr, então, física nuclear. Mas a minha irmã começou com um discurso, mas olha lá, se tu pusesses medicina, portanto, uma coisa muito pensada, não é? Muito, muito ponderada. Se pusesses medicina, ias para o pé da Mana e até podíamos ir as duas para Lisboa, porque na altura nós morávamos no Barreiro, podíamos alugar uma casa em Lisboa e íamos as duas. Já viste o que era? Era giríssimo. Eu fiquei assim para ela, olha que boa ideia. E foi assim, desta forma, totalmente, totalmente imatura, que eu escolhi medicina. E devo-lhe dizer que eu pertenço a um ano que é um ano carismático, porque foi o ano mais, desde que há números clausos, foi o ano mais pequeno da história. Nós entramos 40, agora entram 450, não é? Portanto, nem sequer é comparável. Havia alguém Nós que tinha fomos, gostado, de alguma forma... doutora, de certeza que nesse ano alguém gostaria que tivesse ido para a física nuclear, não é? Para deixar uma vaga. Sim. Exatamente, exatamente. Não, mas é curioso que eu não gostei nada do curso na fase inicial. Não se me identificou. identifiquei com não era aquilo de facto que eu Era pouca tinha matemática. pensado, Era pouca e matemática. era pouca matemática. Nós só tínhamos uma cadeira que era biomatemática no primeiro ano e aquilo de matemática tinha muito pouco. E foram 3 anos assim um bocadinho difíceis. A minha mãe pôs-me sempre à vontade para sair e partir para aquilo que eu quisesse, mas uma pessoa depois começa a investir e são os colegas e não sei, houve qualquer coisa que depois me manteve ali, até porque eu depois conheci o meu marido, que nós estamos no mesmo curso, Era isso começámos que a eu ia namorar e perguntar. portanto depois já havia muita coisa para me manter. É. Entramos os dois no mesmo, no mesmo ano, e depois acabei por ficar, mas curiosamente o curso de medicina na altura estava dividido em duas partes, no fundo uma primeira parte de 3 anos que eram anos teóricos e depois uma parte já mais prática, e foi nessa prática, no contacto com a pediatria, que eu percebi que tinha ali uma resposta para aquilo que eu gostaria de fazer no futuro. Portanto, acabou por ser assim
um bocadinho uma escolha acidental que correu bem no meu caso, porque eu sinto-me totalmente realizada com o meu percurso. É curioso, porque eu digo com muita frequência que habitualmente as pessoas têm que decidir muito cedo uma opção, não é? Ou seja, aos 17 anos ou aos 18 anos, e é difícil, não é? Porque é difícil as pessoas encontrarem tão cedo a sua vocação. Aliás, há pessoas que passam uma vida inteira e ainda não a encontraram, e é difícil, não é? É um processo, sobretudo ali nessa idade, em que já há tantas questões na cabeça e há mais uma que é decidir o futuro. A doutora tirou então pediatria em Lisboa e depois faz o seu primeiro internato no Barreiro. E diga-me uma coisa, doutora, entre aquilo que estudou e aquilo que foi encontrado num hospital, porque o curso de medicina, creio, é muito prático, não é? Vocês começam, mal terminam o curso, ou mesmo ainda no curso, começam logo a exercer. A realidade veio demonstrar e validar a sua opção, ou foi um choque tremendo quando contactou diretamente com a realidade? Estava preparada? É assim, o facto de nós termos sido um curso muito pequeno, portanto nós éramos, portanto, 40 e desses 40 fomos perdendo alguns elementos, levou-nos a ser um curso muito amparado do ponto de vista da formação. Nós tínhamos aulas práticas em que éramos só um aluno e um assistente, isto é um luxo, são aulas privadas. Incrível. Agora é um assistente para não sei quantos. E, portanto, nós tivemos uma formação que eu considero que foi muito, muito personalizada, muito intensa. E não senti na minha passagem de aluna para médica, porque nós terminamos o curso e somos médicos, não temos uma especialidade, mas somos médicos. E na altura fazíamos 2 anos, que é o chamado internato geral, em que passamos por várias áreas, no fundo também para perceber se nós gostamos de alguma área mais do que de outra, e passamos pelas grandes áreas da medicina, desde a pediatria, a medicina interna, a cirurgia, a ginecologia, e medicina geral e familiar, e portanto é um bocadinho para nos dar uma perspectiva de tudo aquilo que nós podemos abraçar num futuro próximo. E depois, no fim desses 2 anos, temos então um exame que nos vai classificar por ordem da nota que nós alcançamos, e com essa classificação podemos escolher uma vaga numa especialidade. Pronto. Eu nessa altura já estava perfeitamente decidida que se fosse para uma especialidade de contacto com o doente teria que ser a pediatria, mas eu também gostava muito da radiologia, da imagiologia, do método de imagem, gostava muito de fazer diagnósticos por imagem, muito mesmo. E no fundo, se calhar tinha-me dado uma vida um bocadinho mais calma, ou não sei, mas pronto, e na altura nós, a decisão, isto já foi há uns anos, não é? Portanto, as decisões eram tomadas, portanto era uma ordem, havia vários dias para escolher, porque éramos todos colocados por ordem de nota, e havia uma vaga de radiologia, e eu tinha, a pessoa que estava imediatamente a seguir a mim, queria a vaga de radiologia, mas não podia escolher se eu a escolhesse. E então era um colega de Coimbra e estavam ao telefone, portanto, com ele, para ele depois escolher a seguir, e eu ali pressionada pelo telefone, que o colega tinha que saber o que é que eu escolhia para ele poder saber se ia ter a vaga de radiologia ou não. Isso não influenciou a minha escolha, mas pronto, mas não deixa de ser uma pressão. Eu assim, agora se escolho radiologia, o outro fica frustrado. E foi engraçado que os meus colegas que estavam à espera que eu escolhesse, cá fora, na porta, estavam no fundo a incentivar-me. Natália, escolhe com o coração, não escolhas com a razão, escolhe com o coração. E então o coração ditou que eu escolhesse pediatria, para bem do colega que vinha a seguir. E assim foi, e depois temos que fazer, portanto, a especialidade eu fui para a Estefânia, por decisão minha, porque eu poderia ter ficado em Santa Maria, mas queria conhecer outra realidade, e as especialidades são 5 anos, eu fiquei mais um ano porque tive 2 filhas
durante o internato, e portanto acabamos por perder uns meses com a licença de maternidade. E depois, pronto, depois acabei a pediatria. Infelizmente não houve vagas no concurso logo a seguir. Quando nós terminamos temos que ter um concurso para entrar numa vaga. Não abriram vagas em Lisboa no grupo de pediatras que saiu na mesma altura que eu, e portanto a minha continuidade na Estefânia não era sequer questionável, porque não havia vagas abertas. E nessa sequência fui convidada pela professora Maria do Céu Machado para integrar a equipa da pediatria do Hospital Fernando Fonseca. E portanto assim foi para lá que eu passei depois, e foi uma experiência fantástica. Foi em todo este meu trajeto, desde a faculdade, internato geral, Estefânia, Amadora Sintra, não senti que houvesse choques de realidades, ou seja, que não estava preparada, ou que... foi uma adaptação. O que eu senti claramente é que no Hospital Amadora Sintra, sobretudo pela zona em que está inserido, as características da população à volta, é uma grande escola prática. E eu disse várias vezes aos meus colegas que me tinha dado experiências naqueles 6 meses que tinham passado desde que eu tinha entrado para o Amadora Sintra, que não tinha tido nos 6 anos em que estive no Hospital Dona Estefânia, porque de facto as situações que nos chegavam eram situações de gravidade extrema, de miséria, que refletiam muito as pequenas comunidades de imigrantes e com parcos recursos que aquela zona no fundo serve. E portanto foi uma escola imensa, foi trabalhar com todas as condições, mas com doenças graves, com situações raras, com situações muito difíceis. E portanto foi uma aprendizagem muito, muito grande, uma preparação muito, muito, muito grande. Acabei por me ligar um bocadinho às doenças nefrológicas, que é do sistema nefrourológico, mas aqui a abertura do campus neurológico, que é um projeto familiar, acabou por me dar uma responsabilidade na ajuda dos protocolos de atuação, dos manuais de acolhimento, de todos os requisitos de uma instituição nova que se estava a criar, e que acabou por ser difícil conciliar com a vida no Amadora Sintra, uma vez que eu já morava em Torres Vedras, portanto era uma distância, não havia tempo para tudo. E foi nessa altura, em 2014, que eu então tomei a decisão de suspender a minha colaboração hospitalar e trocar, no fundo, a pediatria um pouco pela gestão, pela gestão em saúde, e mantendo, no entanto, a pediatria de ambulatório no consultório que eu já tinha aberto em Torres. Portanto, foi assim uma mudança grande, mas que não me arrependo. Doutora, quando fala daquilo que veio encontrar num hospital como é o Amadora Sintra, que abrange uma grande área, não é? Com pessoas com algumas carências, como é que o médico consegue colocar a sua emoção, as suas emoções perante o que vê à margem, e ir para casa e não pensar nessas coisas? Consegue? Não consegue. Não consegue, assim, não, nós acabamos por ter algum treino, como é óbvio, nós temos treino nesta dinâmica de gestão emocional, mas nós somos confrontados com situações que, por muito que nos consigamos aliar no momento, nós não esquecemos. Tanto mais quanto mais as podemos identificar no nosso próprio ambiente familiar. Eu, por exemplo, tenho muito marcadas todas as situações que eu vivi de doença gravíssima em crianças que na altura tinham a idade que os meus filhos tinham. Portanto, eu não conseguia, quer dizer, conseguia separar, mas não conseguia deixar de pensar que poderia acontecer a um filho meu. E, portanto, é difícil. Eu penso que é mais difícil quando, de facto, temos os filhos nessa idade.
porque, pronto, podia ser connosco, Sim, mas não ultrapassamos. Assim, há situações que nos marcam e que nos acompanham para casa durante a noite, mesmo no contacto com os nossos filhos. O tempo vai nos ajudando a gerir isso, mas de facto não é assim, é impossível ficar indiferente a situações dramáticas, é impossível, marcam-nos. Eu penso que marcará qualquer pessoa. Conseguimos, no fundo, ter alguma capacidade de manter a nossa postura para esconder as nossas emoções, mas não deixamos de as ter, e isso penso que deveria pelo menos ser assim com todas as pessoas, ou seja, é muito difícil que a pessoa apague um episódio negro da sua memória, portanto eu tenho tudo gravado, todos os momentos menos bons que vivi durante a minha vida hospitalar, tenho-os todos presentes, tal e qual como eles se tivessem acontecido há uns dias, portanto não consigo esquecer, a pessoa ultrapassa e obviamente racionaliza tudo isso, mas marcam-nos muito e também são estes episódios que nos ajudam, que nos dão armas, no fundo, para encararmos outros episódios futuros e lidarmos com estas situações de uma forma cada vez mais madura, mais profissional. sim. Em tantos anos Mas de medicina, não é fácil. em tantos anos de medicina também seguramente teve muitas situações de sucesso, não é? Que também hão de ser Claro, vitórias, não é? claro. Hão de ser vitórias e As vitórias, diga, diga, as vitórias são o que é suposto acontecer. As certo? vitórias é um consolo, é ótimo, sentimos-nos perfeitamente bem, mas isso é o que é suposto acontecer. As derrotas é que são difíceis de digerir. Mas de facto há algo que é muito, muito reconfortante na pediatria, é que apesar de tudo, quando nós estamos numa vivência exclusivamente hospitalar, confrontamos-nos muito com o sucesso, porque as crianças são saudáveis na sua maioria, graças a Deus, não é? Felizmente, Sim, imaginemos que estas situações fossem mais comuns, seria mesmo uma tragédia, mas não são, portanto são situações que são raras, mas que obviamente numa instituição como a Amadora Sintra ou como a Estefânia aparecem com frequência, mas na vida de um pediatra que faça ambulatório, portanto consultório, as crianças, felizmente a maior parte das crianças são muito saudáveis e portanto só nos trazem coisas boas e mesmo quando estão doentes são doenças ligeiras que nós conseguimos perfeitamente acompanhar e ajudar a resolver, portanto tem essa parte boa, mas marcam-nos mais os episódios menos bons, porque é suposto que nós consigamos resolver, curar, sim, é verdade. resolver as situações todas. Eu cada vez que penso no médico pediatra, penso sempre que, o médico nunca vai atender o seu paciente sozinho, não é? Ou raramente o atende sozinho, porque há sempre um pai ou uma mãe e portanto o médico pediatra acaba por ser um bocadinho o médico quase da família, não? Onde todos se Não, queixam. é engraçado que nós há uma pronto, isto é algo que se diz muito entre colegas, que é o problema da pediatria não são as crianças, são os pais. Eu não tenho essa realidade. Eu tenho famílias ótimas e Sim, tenho famílias ótimas. É difícil descrever, porque eu tenho mesmo amizade pela maior parte das famílias com as quais elas por si. tenho um contacto próximo. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Tenho famílias mesmo extraordinárias. Às vezes tenho pena de já ser mais velha que os pais. Eu sou mais velha que os pais, porque é muito curioso quando eu comecei a fazer pediatria, eu sempre tive um ar assim miúdo, Sim, mais novo do que aquilo que era. Mas então na faculdade e depois já no internato de pediatria, eu parecia uma miúda, ainda por cima tinha franjinha, e os pais achavam mesmo que eu era praticamente uma criança que estava a atendê-los. A maior parte das vezes eu até era da idade dos pais, mas eles achavam que eu era muito novinha. E às vezes faziam assim aquelas observações: quantos anos é que a doutora tem? Como quem diz, se calhar ainda não é médica. Se fazia este tipo de observações. E eu ficava assim um bocadinho, eu
às vezes queria dizer que era mais velha do que realmente era. Agora acontece-me o contrário. Às vezes quero dizer que sou mais nova do que aquilo que sou, porque tenho pais jovens jovenzinhos que eu gostava tanto de acompanhar por muitos anos e que se calhar não vai ser assim. Mas pronto, vamos Claro ver. que vai, claro que vai. Mas é curioso que tenho não, eu tenho alguns pais que querem que os filhos venham sozinhos. Claro, os filhos mais velhos gostam de dar essa autonomia, confiam também em mim, como é óbvio. E é Claro, muito engraçado eu ter os miúdos sozinhos à minha frente. Ai, é giríssimo, é giríssimo. Depois chamo só aos pais no final, sim, mas os miúdos sentem-se super importantes. É sim. uma conversa deliciosa, porque eles conseguem ter uma postura muito diferente daquela que têm quando os pais estão sentados ao lado. Portanto, tenho as duas versões, mas obviamente tenho muita família presente e tenho muitas sessões que eu às vezes digo isto é uma sessão Terapia. de Terapia. acompanhamento E terapia de familiar. terapia familiar, terapia do casal. Gosto de ouvir as pessoas, gosto de ouvir e acho que muitas vezes consigo ajudar, porque às vezes não é ciência nenhuma, é apenas a pessoa estar atenta, ouvir e desdramatizar as situações, porque não adianta nada passarmos o ónus da situação para cima dos pais. O ónus deve ficar connosco, nós é que temos como é que se diz, arcabouço, nós é que temos as costas largas e devemos lidar com isso. Os pais devem obviamente, sentir-se os melhores pais do mundo e sentir-se acompanhados. Portanto, é um percurso muito, muito engraçado, é muito engraçado. Eu permito sempre, mesmo com estas contingências, permito sempre que entrem os dois pais e até nisto, eu que pronto, faço pediatria há uns anos, há uma diferença muito grande, porque eu na fase inicial em que comecei a fazer pediatria, vinha só a mãe com a criança. Às vezes vinha a mãe e a avó materna. A avó materna. Raramente vinha o pai. E depois começou, isto no início, não é? Depois começou a haver uma fase em que de vez em quando vinha também o pai, vinha o casal. Muito curioso. Agora é assim, é Não, raro, o pai é não. raríssimo não virem os dois. É raríssimo, raríssimo. E tenho situações em que depois vem só o pai, que também é muito curioso. E Acho essa, máximo. essa evolução, não é? Que nós assistimos, aliás, e assistimos a par dessa evolução de todas as outras, que os pais passaram a fazer tudo em casa, não é? Fazem comida, pegam a roupa, não é? Portanto, houve uma evolução muito positiva, porque efetivamente as pessoas devem partilhar todas as tarefas. O que é que acha que essa evolução deveu-se a uma evolução do homem que achou que deveria também participar, ou deveu-se porque as mulheres passaram a ser mais exigentes e chamá-los também à prática das tarefas? Quer dizer, há vários fatores, seguramente muitos fatores. Um deles é que as mães também começaram a ser cada vez mais ativas E a trabalhar, do não ponto de é? vista profissional e até trabalhar, a chegar mais longe do ponto de vista educacional, não é? Sim, Portanto, acaba por ser uma relação mais paritária, não é? A mãe tem obrigações profissionais que se calhar antes não tinha tantas, ou claro. tem responsabilidades que às vezes são muito superiores às responsabilidades do pai. E, portanto, isso também influenciou. Mas também esta nova geração em que sentem que têm que estar presentes no acompanhamento dos filhos, uma abertura maior, já não há tanto esta. Era uma coisa um bocado arcaica de as Sim, crianças devem ser sim, apoiadas pela mãe, coisas com médicos é com a mãe. Isto é um bocadinho, era. antigamente seria assim, de uma forma, E hoje em dia há pronto, mais uma natural, tomada de mas consciência, não é? sim, sim, no fundo há uma partilha de tarefas que é muito bem-vinda e que se nota nesta facilidade com que os pais até me telefonam para colocar dúvidas em relação a situações que de antes seriam questões mais femininas. Da mãe, não Portanto, é? eu acho isto uma atualização ótima. É um caminho que seria mais do que aceitável. Oh, doutora, eu acho que a medicina é de todas as profissões aquelas em que existe um maior altruísmo, é porque há uma enorme entrega do profissional durante a sua vida inteira aos outros e à procura ah, que os outros tenham saúde
e de os curar e portanto, há uma enorme entrega nessa vida profissional. E a doutora é uma pessoa cheia de afeto, quase que nem parece uma mulher da ciência, não é? Na sua vida pessoal, da forma Pois até é. como agora, como agora falou dos seus pacientes. Portanto, é uma pessoa de afeto. Sentiu desde sempre esta coisa, eu sinto, e acho que há muita gente que sente isto também, e agora mais do que nunca, porque estamos debaixo desta pandemia, e portanto nunca se falou tanto nos médicos e nos enfermeiros e da sua importância. Sentiu ao longo dos anos que as pessoas procuram que tenha sempre resposta? Hum, é assim, eu concordo consigo, acho que há uma nobreza na profissão de médico, e é algo que costumo comentar até com uma das minhas filhas, que está em medicina, que de facto devemos honrar a profissão. Eu não admito que não seja este o pensamento de parte dos meus colegas, porque infelizmente as pessoas têm backgrounds diferentes e entram para alguns cursos de uma forma pouco. Não é só querer fazer alguma coisa, tem que se sentir que se vai, de facto, vestir um papel que é um papel de entrega aos outros, e às vezes isto não é assim em todas as opções que se tomam. Portanto, eu acho que é mesmo uma profissão diferente de todas as outras, nesse campo de haver alguma nobreza no ato do carinho, do cuidado com os outros. O que eu acho que os pais estão sempre à procura de uma resposta, isso é verdade. Eu acho é que os médicos têm que saber também dizer que às vezes não têm resposta. E os meus pais, falando de mim, porque eu não posso falar dos outros, eu às vezes não tenho resposta para as perguntas que os pais me fazem, mas admito que não tenho, e eu acho que isso também os tranquiliza, eles saberem que eu sou uma pessoa, eu sou normal, não é? Sou uma pessoa normal, não tenho resposta para tudo. Mas pelo menos sabem que eu vou procurar essa resposta. Eu admito que não sei, mas que vou procurar essa resposta. E eu acho que esta humildade, que no fundo é uma humildade, uma naturalidade na minha relação com eles, dá-lhes essa confiança para acreditarem que o facto de eu não saber naquele momento responder-lhes à questão que têm, não quer dizer que eu não tenha uma resposta para lhes dar, que eu vou-lhes dar essa resposta posteriormente. Mas sim, no geral, procura-se que haja uma resposta imediata para as dúvidas que se têm, para as situações que surgem, para as doenças mais graves. E sobretudo É uma, é a voz do é pediatra, uma procura muito natural. doutora, é a voz do pediatra que também tranquiliza, não é? É a voz do pediatra que tranquiliza, às vezes, as situações. Sem dúvida nenhuma. Os pais mesmo, os pais precisam assim, não precisam de ser nem culpabilizados por aquilo que fazem ou que não fazem, nem precisam de estar a ouvir uma retórica imensa sobre, qualquer coisa, portanto eles precisam de um espaço onde possam ser ouvidos e que alguém lhes explique de uma forma acessível o que é que podem fazer ou modificar para que as coisas corram melhor, ou o que é que podem fazer para que a situação se resolva, ou onde é que devem ir, ou o que é que... Portanto, uma resposta muito franca, muito simples, às vezes é a solução para a maior parte das situações. Há uma característica na profissão de pediatra que às vezes as pessoas não valorizam, ou outras especialidades não valorizam, mas um pediatra que de facto faz o seguimento de crianças na comunidade, tem que ter uma disponibilidade imensa, imensa. A consulta não se resume àquele tempo em que estamos com o bebê, ou com a criança, ou com o adolescente, ou com qualquer criança que esteja à nossa frente, porque nós temos que dar o nosso contacto, porque as dúvidas vão surgir. Os pais precisam de respostas para situações, pronto, às vezes até muito básicas, mas que se sentem melhor se tiverem a nossa bênção por trás, digamos assim, e portanto
eu, apesar de fazer muitas consultas práticas, presenciais, tenho um rol de e-mails, telefonemas, mensagens, WhatsApp, redes sociais para responder ao longo das 24 horas, e isso faz parte da vida de um pediatra. Portanto, quem pretende fazer uma consulta e a seguir ao momento em que a consulta termina, encerrar, digamos que a sua parte profissional, não pode ir para esta especialidade, como é óbvio, não é? Porque tudo aquilo que diz respeito aos nossos filhos são dúvidas que nos deixam muito angustiados, e às vezes é preciso ser-se pai ou mãe para perceber que, de facto, pequenas coisas nos nossos filhos assumem uma proporção enorme. E se obtiverem uma resposta, nem que seja para dizer, olha, está tudo bem, não se preocupe, é uma situação que vai passar, daqui amanhã falamos outra vez, já deixa os pais mais tranquilos, porque sabem que têm ali uma pessoa que está pelo menos interessada em saber como é que vai evoluir e que vai lhe dar uma resposta que o pode encaminhar para uma resolução mais rápida. Oh, doutora, eu acho isso extraordinário, não é? Porque no fundo é trabalhar 24 horas e não ter tempo para descansar e não ter tempo para fazer nada, sendo que a doutora tem tempo para. Não sei, eu acho que os seus dias devem ser maiores que os meus e só isso é que justifica ter tanto tempo para fazer tanta coisa. Aquilo que eu vou dizer agora, não me contaram, eu vi. Portanto, eu fui a visitar um paciente que estava internado no campus neurológico e num período de tempo fui lá alguns dias seguidos e eu numa dessas tardes em que estive no campo neurológico, vocês levam depois as pessoas, naturalmente, nós estávamos em pandemia, eu levo as pessoas para um espaço comum e eu vi a doutora muito empolgada porque tinha acabado de receber uma guitarra que o seu marido lhe tinha oferecido, creio que no Natal, ir buscar a guitarra para tocar e cantar com as pessoas que estavam no campus. E enquanto a doutora tratava de tirar a guitarra e de montar ali o cenário, eu via a sua sogra com as pessoas ali no campus. E, portanto, isto é muito mais que medicina, não é? Isto é amor, não é? Isto é amor que se tem às pessoas. Então não é? É. E eu fiquei absolutamente impressionada, porque eu sei ou imagino a sua vida, não é? E pensei, esta pessoa que podia estar no seu gabinete, não é? A esta hora, com certeza, cá de ter e-mails e questões para responder, vem até à sala comum estar com os seus pacientes e cantar e tocar. Também canta, não é, doutora? Portanto, também canta, não é? Ainda canta. Pois é. Eu agora estou-me a falar um bocadinho mal, mas eu canto na Camerata Vocal de Torres Vedras, eu conheço a Camerata há muitos anos, mas no fundo aqui o estímulo para a Camerata foi-me sendo dado por uma família muito querida, que é a família Hipólito, que eu sigo os filhos, seguia quando eles eram mais pequeninos, e que iam falando da Camerata, e eu depois acabei por fazer uma experiência de ver se eu gostaria de pertencer à Camerata, e de facto foi uma decisão que eu tomei na altura em que saí do Hospital Amadora Sintra, em 2014, e o percurso foi fantástico, eu adorei tudo aquilo que vivi na Camerata. Digamos que eu neste último ano tenho portado-me bastante mal e peço desculpa ao meu grupo, Aproveitamos para pedir desculpa. mas não tem sido fácil. Exatamente. Não, este último ano tem sido um ano muito complicado, porque obviamente a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade e a do meu marido com o campus neurológico e com, de facto, os quase 80 doentes que nós temos internados, tem-nos, de facto, colocado numa situação de pressão muito grande, e é difícil conseguir responder a tudo. Portanto, apesar de não serem ensaios presenciais, são ensaios via Zoom, mas é mais um momento em que eu às vezes ainda nem cheguei a casa, já está a decorrer o ensaio, e no meio de todas estas reuniões Zoom, é difícil, e dizer isto até parece que a pessoa não está agradecida, não é nada disso, mas é difícil conseguir estar presente em todo lado. Às vezes não é só a presença física, é mesmo a parte emocional, estar de acordo com aquilo que se está a viver no momento, porque isto tem sido um ano bastante
Para todos, tem sido um ano diferente, sim, um ano diferente, que nos trouxe coisas também positivas, pronto, poucas, mas tem sido um ano desafiante, sem dúvida, sem dúvida. Eu, Eu já me rio, mas pronto, quando foi o confinamento inicial, não é, nós tivemos que encerrar a clínica devido ao facto de termos o internamento, portanto tivemos que encerrar todas as entradas para sim, o campus neurológico e, portanto, como eu fazia já consultas ali, passei a fazer as consultas online, mantive a minha atividade, mas com consultas à distância. Para além disso, com a gestão do CNS e as reuniões com as coordenações e tudo isso, portanto, a minha vida profissional manteve-se basicamente num espaço diferente, que era o espaço da minha casa. Só que, aliado a isso, eu tinha os meus 6 filhos a terem aulas todos ao mesmo tempo, e eu a trabalhar, a ter que cozinhar, portanto a minha empregada deixou de vir, a ter que cozinhar para 8, lavar roupa para 8. Eu achei uma graça uma vez com uma mãe que me disse: a minha casa para limpar parece o Palácio de Buckingham, e é o que eu digo, a minha casa para limpar é como o Palácio de Buckingham, nunca mais acaba. E esta gestão toda de cozinhar, almoço, jantar, limpar roupas, fazer consultas, fazer reuniões, fazer o meu trabalho de direção. Não tenho assim grandes saudades desses meses iniciais, mas pronto, mas é de facto uma aprendizagem, são vivências que nos ajudam a formar e a dar valor realmente àquilo que é verdadeiramente importante. E de facto o que é importante são as pessoas, são as relações, são as demonstrações de carinho, são coisas mesmo importantes, não é? Tudo o resto não tem coisas que importância nos nenhuma. parecem tão Não sei se é pequeninas, disso, eu estou uma pessoa muito zen. está muito zen. É muito raro tirar a minha sério. Ai, estou. Eu sou uma. As pessoas também modificam-se com a evolução, com a Mas eu maturidade, sempre com a tudo achei isso, não muito é? calma. Eu sou uma pessoa. Eu sempre a achei Não, muito sim, calma. mas eu sou calma, mas pronto, agora sou mais calma porque tenho menos energia também. mas, mas é difícil eu sair do meu estado de controle. É difícil. E como é que isso se consegue? Se consegue este estado é ter 6 filhos. Ter 6 filhos, recomendo. Não, quer dizer, é assim, eu tenho, obviamente, eu e o meu marido é uma pessoa, pronto, bem mais conhecida do que eu, mas por trás de um grande homem há sempre uma pequena mulher, que é o meu caso. E, e isto no fundo, nós celebramos um contrato quando casamos. Portanto, queríamos sempre apoiar-nos um ao outro, e é isso que nós temos feito ao longo dos anos. Portanto, isto é uma situação que está muito bem organizada. Eu sou uma pessoa muito organizada, muito organizada. Isso é verdade, eu tenho que admitir, eu sou organizada. Não sou obsessiva, acho eu, mas sou organizada. E sempre tive um gosto pela organização, por isso eu sempre fui delegada de turma ou delegada de curso. Eu sempre tive um papel de Sim, gestão, organização, porque eu sou organizada. E isso permite libertar, por exemplo, o meu marido para uma vida profissional mais abrangente, mais sim, intensa, para eu poder organizar tudo o resto também. Portanto, nós somos uma dupla que eu acho que somos fantásticos, porque sim. conseguimos esta dinâmica toda que funciona, Sim. sem grandes momentos de Stress. sufoco. Portanto, sou calma. Aprendi a ser calma. E é bom. Olha, A ver. a questão da pandemia, que é uma questão que não conseguimos contornar e nós estamos a falar sobre ela. A medicina previa que isto algum dia ia acontecer ou para a comunidade foi uma completa surpresa? A medicina previa, sim, as pandemias têm existido algumas manifestações mais intensas, foi a gripe das aves, portanto, tem havido e, portanto, não é uma novidade que aconteça uma pandemia.
eu acho é que nós não estávamos a contar que fosse algo de uma dimensão tão grande e que rapidamente se transmitisse a todo o mundo, que é a característica de uma pandemia, é ser de facto mundial, não é? Sim, Mas que fosse tão contagioso e com tanta particularidade de agravamento respiratório e de necessidade de intensivos por tanto tempo, ou seja, é uma doença longa, é uma doença que leva as pessoas a estarem a necessitar de cuidados médicos durante semanas e semanas, não é algo que acontece, pronto, mesmo as evoluções dramáticas, podia ser a pessoa adoece, tem uma pneumonia, 2, 3 dias e acabou. Não, sim. as coisas arrastam-se, há pessoas que estão num sofrimento horroroso durante Deixa imenso tempo sequelas, não e é? acho que Já ouvimos falar das essa, sequelas. essa gravidade elas estamos a lidar com elas agora e isso não é novidade. Por acaso, em relação a isso, o meu marido sempre falou um bocadinho que tinha muito receio em relação às sequelas neurológicas, e de facto elas estão a aparecer. E as próprias pessoas que, mesmo não tendo grandes complicações, acabam por comentar um cansaço acentuado, que não têm a mesma resistência que Sim, tinham anteriormente. Portanto, é uma doença que ainda é uma doença que tem, de facto, um impacto na vida das pessoas com mais idade e também alguns mais jovens, que se prolonga no tempo. Portanto, nós estamos agora a tentar perceber como é que vamos lidar com o pós-infecção. E, portanto, digamos que vai ser necessário dar muito apoio em termos de reabilitação, acompanhamento emocional, enfim, digamos que estas perturbações típicas de algo tão monstruoso como aquilo que nós estamos a passar. e que ninguém estava à espera. Doutora, vamos terminar esta conversa, mas não sei antes de lhe perguntar uma coisa que eu não lhe perguntei em privado, não é? Mas que agora vou ter que perguntar, que é o meu filho disse, para eu perguntar aos pais dos gêmeos quando é que isto tudo acaba. Eles devem saber porque eles são médicos, não é? Diga-me lá Oh, então quando é que isto tudo acaba. é tão querido. Gonçalo vai ficar desiludido, que eu não sei a resposta. Teve que ser sincera, não é? Isto tadinho, tadinho. Eu não queria cair na consideração que ele tem por mim, mas pronto, tenho que admitir que nós não Quando é que sabemos. acha que é Eu acho previsível? que, é assim, apesar de tudo, estamos numa fase acho que está, segundo aquilo que as pessoas que são entendidas neste assunto falam, no final do ano provavelmente, eu não sei mesmo, eu acho que podemos continuar a ser responsáveis, cada um de nós tem uma responsabilidade imensa, porque só se nós assumirmos o nosso papel é que conseguimos controlar o impacto que isto tem, portanto, era bom que as pessoas mantivessem a noção da contagiosidade desta gente e fizessem a sua parte. Portanto, eu espero que de facto o próximo ano seja um ano mais aberto, que isto tem sido mesmo bastante Difícil. pronto, restritivo, mas pronto, mas temos que encarar isto com positividade, desde que ultrapassar isto com alguma esperança de que os próximos meses possam ser gradualmente um reflexo da atitude de todos. Doutora, eu não me quero ir embora sem lhe perguntar aqui uma coisa que tinha para lhe perguntar, que é a importância da vacina, não é? Portanto, é muito importante que sejamos todos vacinados, certo? E gostava também que a doutora desse Exatamente. e explicasse, para aproveitarmos também esta conversa para esclarecer esta questão, porque às vezes as pessoas dizem: como é que se conseguiu uma vacina em tão pouco espaço de tempo? Parece que não confiam, que têm medo, que têm receio, quer dizer, tomam todas as outras vacinas do plano, mas esta parece que tem algum receio. Eu gostaria que a doutora falasse um bocadinho sobre isso também para esclarecermos as pessoas. Oh, bem, Teresa, eu não sou perita nessa área, Sim, não sou perita. Eu estou muito tranquila em relação à vacina e adorava que já tivéssemos uma grande franja da população vacinada,
porque aquilo que se tem visto em países onde já se alcançou alguma percentagem importante da população, é que de facto existe de facto uma resposta positiva e, portanto, a manifestação de doença tem sido muito mais ligeira do que nas comunidades sem vacina. E, portanto, vejo a vacina com muito bons olhos e portanto, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, não vejo porque não, as pessoas não queiram ser vacinadas, de facto. Já há muita gente vacinada, portanto, já se percebeu que a vacina não provoca doença grave, portanto, haver pessoas que se recusam ainda, pronto, as pessoas, obviamente é uma vacina facultativa, portanto, as pessoas têm o dever de decidir em consciência se querem ou não, mas é estranho que ainda se tenha alguma dúvida em relação à eficácia ou aos efeitos acessórios, quando já tanta coisa foi vindo a público sobre os enormes benefícios que têm as vacinas. Não me queria alongar muito sobre este tema porque não é da minha competência. Mas era só importante deixar ficar... Que de facto... Era importante deixar ficar também aquela... Eu respondo-lhe a si como respondo aos pais que me perguntam também o que é que eu acho sobre a vacina. E o que eu acho sobre a vacina é que, de facto, se houver essa possibilidade, todos devemos ser vacinados. Claro. Portanto, é a minha resposta. Muito honesta. Muito bem, obrigada, doutora. Está bem? Olha, obrigada por esta conversa. A próxima conversa que tiver consigo vai ser... Teresa, obrigada. Vou à quinta ter consigo, já não vai haver pandemia. A próxima conversa. Que bom que sim. A próxima conversa vou ter ao meu lado o meu pequeno gato Sebastião. Pois é, não falei dos seus animais. Agora tem 2 gatos, não é? São 2 gatos. Não, é um gato. É um gato. É um gato, mas vale por 2. Tem um gato, tem 2 cães. Tenho 2 cães, um gato e um periquito. Uma periquita, não sei bem para que lado é que ela pende. Portanto, ainda consegue... Temos digamos que passámos de uma família numerosa. Uma muito numerosa. Muito bem. Doutora, obrigada. Exatamente. Um beijinho. Teresa, obrigada. Foi um prazer falar consigo. Um beijinho grande ao Gonçalo e ele que me desculpe. Um beijinho para todos aí em casa. Muitas saudades de todos. Um beijinho e muito obrigada, doutora. Obrigada. 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 Deus, obrigada.